O meu objetivo é apresentar a bibliografia essencial para o estudo da filosofia no Brasil. E essa bibliografia começa com um livro do Silvio Romero, cujo título é A Filosofia no Brasil, publicado em 1878, mas que foi escrito em 1876. Então, esse é o livro inicial da filosofia no Brasil. O segundo livro é do padre Leonel Franca, cujo título é A Filosofia no Brasil, publicado em 1921. O terceiro livro é do Alcides Bezerra, cujo título é Achegas à História da Filosofia, que é um conjunto de conferências publicado em 1936, e uma das conferências que existe nesse livro se chama A Filosofia na Fase Colonial e explora, naturalmente, uma fase da história da filosofia que não foi contemplada nem pelo Silvio Romero, nem pelo Leonel Franca, que é o período colonial. O quarto livro, importante, é de Guilhermo Frankovic, que é um embaixador boliviano que escreveu o livro Filósofos Brasileiros e publicou em 1939, fazendo um levantamento de diversos autores da filosofia no Brasil. O quinto livro é de Antônio Gomes Robledo, cujo título é La Filosofia en el Brasil, publicado no México em 1946. É uma história completa da filosofia, abrangendo inclusive o período colonial. O sexto livro é do João Cruz Costa, cujo título é Contribuição à História das Ideias no Brasil, publicado em 1955. O sétimo livro é do Geraldo Pinheiro Machado, cujo título é A Filosofia no Brasil, publicado em 1961. O oitavo livro é do Antônio Paim, História das Ideias Filosóficas no Brasil, publicado em 1967. O nono livro é o do Luiz Washington Vita, publicado em 1969, cujo título é Panorama da Filosofia no Brasil. O décimo livro é uma obra coletiva que teve como organizador o professor Adolfo Kripa. É composto de 3 volumes, sendo que o volume 1 trata do século XVIII e XIX, o volume 2 é composto de 2 livros, o livro 1 e o livro 2, e trata da filosofia no século XX. O 11º livro é do Jorge Jaime, cujo título é História da Filosofia no Brasil, que foi publicado em 4 volumes entre os anos de 1997 e 2002. O 12º livro é do José Maurício de Carvalho, cujo título é Curso de Introdução à Filosofia Brasileira, publicado no ano 2000. O 13º é do Paulo Margutti, História da Filosofia do Brasil, em 2 volumes, sendo o volume 1, que trata dos anos de 1500 a 1822, publicado em 2013, e o volume 2, que trata de 1808 a 1843, publicado em 2020. O 14º livro é do Ivan Domingues, Filosofia no Brasil, publicado em 2017, e tem como subtítulo Legados e Perspectivas. Como obras de consulta, nós temos a Enciclopédia Logos, cujo título é Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, em 5 volumes, publicado pela editora Verbo, entre os anos de 1989 e 1992.
O outro é o Dicionário Biobibliográfico de Autores Brasileiros. Filosofia, Pensamento Político, Sociologia e Antropologia. Publicado pela editora do Senado em 1999 e pertence ao CDPB, Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro. O primeiro é o padre Henrique de Lima Vaz, publicou um artigo na Revista Portuguesa de Filosofia em 1961, cujo título é O Pensamento Filosófico no Brasil de Hoje. Um outro texto importante é do Fernando Arruda Campos, cujo título é Tomismo e Neotomismo no Brasil, publicado em 1968, com uma segunda edição, cujo título foi modificado para Tomismo no Brasil, publicado em 1998. Um outro texto é de Lídia Acerboni, que é uma tese de doutorado publicada na Itália, cujo título é A Filosofia Contemporânea no Brasil, publicado em 1969, ou traduzida em 1969 e publicado na Itália em 1968. O quarto texto importante é do padre Stanislaus Laduzans, cujo título é Rumos da Filosofia Atual no Brasil, em Autorretratos, publicado em 1976. O quinto texto interessante é do Urbano Zilis, Grandes Tendências da Filosofia do Século XX e Sua Influência no Brasil, publicado em 1987. O sexto texto importante é do Paulo Eduardo Arantes, cujo título é Um Departamento Francês de Ultramar, Estudos sobre a Formação da Cultura Filosófica Uspiana, uma experiência nos anos 60, publicado em 1994. O sétimo texto importante é A Filosofia Contemporânea no Brasil, de Antônio Joaquim Severino, publicado em 1999. O oitavo texto importante é do Marcos Nobre e José Márcio Rego, Conversas com Filósofos Brasileiros, publicado no ano 2000, que é um conjunto de entrevistas com pensadores acadêmicos. O nono livro, livros didáticos secundários, do Ricardo Tim de Souza, O Brasil Filosófico, publicado em 2003, e A História da Filosofia no Brasil, de 3 autores, Ademir Antônio Engelmann, Derli Adriano Engelmann e Maria Elisa Leite Correia, publicado em 2015.